Os bens da natureza são os próprios dons de Deus. E é por isso que a gente tem uma responsabilidade no cuidado e na relação com estes dons, com estes bens. Porque eles, de certa maneira, pautam também as nossas relações interpessoais. Se a educação, a honestidade, a prestatividade são dons que facilitam na nossa convivência, os dons materiais também são meios pelos quais nós nos relacionamos. E se compreendemos que todos esses dons são dons de Deus, nós cuidamos e lidamos bem com eles. A figura de um profeta no Antigo Testamento, ela era a própria figura de Deus, espelho de Deus, o rosto de Deus, era a forma com que as pessoas conseguiam visualizar a ação de Deus em suas vidas. Nem sempre o profeta precisava ser alguém mais inteligente que os demais, mas era alguém que certamente tinha uma sensibilidade maior para esta relação entre Deus e seus filhos e filhas. Na primeira leitura de hoje, o profeta Eliseu, ele recebe as primícias, os frutos da primeira colheita que alguém traz até ele, e ele manda dividir, partilhar entre a multidão, entre as pessoas. Só que ele não faz isso apenas por uma iniciativa própria, não é apenas um projeto pessoal dele, por ser uma pessoa boazinha que teve aquilo que chegou até ele e redistribui. É o próprio sinal, o próprio rosto de Deus que deseja que os seus dons, que os seus bens sejam partilhados e sejam utilizados para sanar todos os desafios e toda a fome das pessoas que precisavam. Afinal de contas, as primícias que eram levadas ao altar, que eram levadas ao profeta, era exatamente uma oferta a Deus. E o Evangelho de hoje, nós encontramos também esta mesma figura quando Jesus realiza o que nós chamamos de o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, onde, em princípio, parece nos levar a compreender que 5 pães e 2 peixes distribuídos para 5.000 pessoas, onde o Evangelho nos traz ensinamentos muito mais profundos para nos dizer que o milagre acontece provocado, realizado, pensado, querido por Deus, mas ele acontece a partir do momento em que nós, como seus filhos e filhas, permitimos e participamos. Tanto que o próprio Evangelho nos mostra que Jesus realiza o milagre, mas ele traz para dentro desta realização os seus próprios discípulos. Ele pede a opinião de um. Como que nós vamos alimentar 5.000 pessoas? Como nós vamos alimentar essa multidão faminta? E a primeira proposta que o seu discípulo tem, olha, nem 200 moedas de prata vai ser suficiente para comprar pão para toda essa gente, para poder alimentar toda essa gente. Aí outro, olha, tem um menino aqui que está com uma cesta ali com 5 pães e 2 peixes. Aí entra o milagre, entra a ação de Deus. Vamos organizar então, coloca esse povo para se sentar aí. A partir do momento em que descobre-se que um menino tem 5 pães e 2 peixes, de repente o outro tem ali não sei se é conhecido também ali o embornal também aqui, a capanga, o embornal, a matula, quando a menina fala matula, quando cada um ia viajar, prepara a matula lá, a farofa de ovo, frango cozido, vai que outro também tem, e outro também tem. Sentem-se, organizem-se e coloquem em evidência a generosidade, a sensibilidade. Coloque sobre o altar, coloque em comum a sua capacidade de partilhar o dom que Deus te deu. E o milagre acontece. Mas não é só isso, porque a fome daquela multidão não era apenas um alimento imediato, era
é de conhecer Jesus, é de conhecer. E essa informação que eles tinham e que os atraiu até Jesus, nós temos também conosco. Nós temos Jesus, que nós aprendemos a conhecer na infância da nossa casa, ou que aprendemos a conhecer depois de adulto, quando nós nos convertemos, ou que nós conhecemos porque somos leitores da Sagrada Escritura e conseguimos ler, compreender e identificar este Jesus, o rosto de Deus, ou nós conhecemos porque em algum momento Ele marcou pontualmente a nossa fé, Ele nos realizou em nós uma libertação específica. Então nós temos essa informação e nós vamos até Ele, já que hoje nós nos colocamos diante do seu altar. E por isso que eu fiz aquela pergunta no início da celebração: qual é a sua fome? Qual é o seu desejo quando você vai a Jesus? É porque você ouviu falar que Ele fez algo por alguém? A multidão sabia que Jesus havia realizado coisas em favor dos doentes e vinha até Ele para ver de perto, para conhecer e para experimentar a força, o poder e a qualidade divina da presença desse Jesus. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós descobrimos esse Jesus que é o rosto de Deus nesta terra, nós nos aproximamos dele da maneira como nós somos. Pode ser que nós tenhamos feridas, pode ser que nós tenhamos fome de justiça, fome de dignidade, fome de paz, fome de esperança,